Agora sim, Fernando Gabeira conosco. Oi, Gabeira, agora sim, bom dia. Pois não, bom dia. A sua visão, então, como jornalista, a gente estava falando sobre o seu currículo aqui, a sua participação na época da ditadura, a sua visão sobre esse momento do Brasil. No interior do Rio Grande do Sul, mas sim. O que eu posso te dizer é o seguinte, eu acho que nós estamos entrando numa nova fase, numa fase caracterizada pela importância das eleições presidenciais. O período passado, para mim, já se encerrou. E se encerrou com a decisão do Supremo de manter a ideia de que a prisão em segunda instância, após o julgamento de segunda instância, é perfeitamente possível. Naturalmente, houve um grande debate, um debate que julgou de um lado a presunção da inocência, de outro lado a eficácia da justiça, que também é importantíssima, é um aspecto humano de grande dimensão, e o resultado é que a prisão após a segunda instância está de pé. E com isso a Lava Jato pode continuar a sua fase final, encerrar o seu trabalho e nós entrarmos principalmente na campanha eleitoral. Quanto ao episódio de hoje, que está polarizando muito, eu posso falar muito pouco porque a iniciativa está com a Polícia Federal, com a Justiça e com o próprio Lula. Eu tenho, muitas vezes, eu ironizei os locutores de rádio na época em que houve o julgamento no TR-4, em que ele foi condenado em segunda instância. E os locutores diziam, o destino do Lula é incerto, porque ele acabou de ser condenado. Eu disse, não, incerto é o meu, que estou em liberdade, entende? O dele é certíssimo, ele deve ser preso porque essa é a lei. Professor Vila, jornalista Fernando Gabeira, conversando conosco aqui na Jovem Pan. Gabeira, bom dia. Bom dia, Vila. Para você foi quer dizer, em termos analíticos, você fez esse paralelo com a questão eleitoral até, né? O que é mais, quer dizer, essa república, a Constituição está completando 30 anos, dia 5 de outubro. Isso. É possível dizer que deu certo essa Constituição, essa estrutura de poder construída na transição do regime militar para a democracia? A questão mais estrutural, como é que nós entramos num buraco desse? 2 impeachments em 3 décadas, em menos de 3 décadas, na verdade, numa situação de uma corrupção endêmica, sistêmica. Como é possível ter entrado nesse buraco? O que aconteceu? Onde foi que nós erramos no meio do caminho? Olha, nós temos nos perguntado muito sobre isso, né? Eu acho que o processo de redemocratização trouxe algumas vantagens, alguns benefícios para o Brasil, mas ele está completamente esgotado, esse sistema. Ele precisa ser renovado em toda a sua dimensão. Eu acho que um aspecto que pesou muito e que nos jogou nesse buraco foram as campanhas políticas muito caras, né? Optou-se por um processo de campanha política cara e todos os candidatos envolvidos acabaram se vendo forçados a participar do mecanismo, né, de buscar dinheiro de empresários e, em troca do dinheiro de empresários, fazerem uma série de concessões. Então, esse sistema que levou a eleições, por exemplo, eleições municipais no Brasil, os candidatos gastam 5 milhões, 10 milhões, é uma coisa totalmente fora de propósito, entende? Então, acho que a monetarização da campanha eleitoral, a transformação da campanha eleitoral em algo que dependa exclusivamente de dinheiro, é um dos pontos que contribuíram muito para o declínio do sistema, entende? E também eu acho que contribuiu muito para o declínio do sistema foi digamos assim, a decadência da forma de organização chamada partido. Os partidos políticos deixaram de discutir, deixaram de refletir, deixaram de apresentar alternativas para a sociedade, inclusive emburreceram, ficaram limitados à discussão burocrática, ao controle de burocratas, eles se tornaram vaquinhas dos próprios dirigentes que usam o dinheiro do fundo político para se manter, entende? Quer dizer, todo o sistema se corrompeu e se deformou. Ele já não expressa mais as necessidades da sociedade brasileira. E, tragicamente, ao invés de se reformar,
ele fez um tipo de reforma política que busca se eternizar, impedindo a renovação. Mas eu acho que a tentativa de impedir a renovação, a tentativa de se eternizar, é vã. Certamente será superado e eu acredito que as eleições agora, embora não o superem de vez, podem ser um passo nesse sentido. Primeiro, por uma resposta da sociedade no sentido de buscar novos candidatos. Segundo, por uma resposta dos eleitos, uma vez com legitimidade, de tentarem resolver esses problemas que se acumularam ao longo dos anos. Gabeira, a pergunta agora do nosso companheiro, meu colega aqui, o Patrick Santos, mas antes uma informação importantíssima para os ouvintes internautas da Jovem Pan. O ex-ministro, advogado de Lula, Sepúlveda Pertence, informou que o ministro Félix Fischer, do Superior Tribunal de Justiça, negou o habeas corpus apresentado na manhã de hoje pela defesa do ex-presidente Lula. Portanto, negado o habeas corpus no STJ. A defesa do ex-presidente Lula tinha entrado na justiça hoje cedo, mas o habeas corpus foi negado, Patrick. Aliás, já era previsível, né? A gente já mais uma tentativa para protelar a situação, né? Gabeira, eu estava lendo o teu artigo hoje, que você assina no Estadão, né? E no determinado momento você fala que a proposta do Gilmar Mendes era obscena, caso se referindo aí ao julgamento de quarta-feira, pois previa aí uma votação contrária à expectativa popular e logo em seguida essa acomodação da opinião pública. Falando em Gilmar Mendes, eu queria saber o que você acha dessa declaração que ele deu agora há pouco, não aqui no Brasil, mas lá em Portugal. Ele disse o seguinte, que a prisão de Lula é absurda, fruta do autoritarismo, desse punitivismo processual hoje em voga no país. E num determinado momento da entrevista também ele diz o seguinte, em vez de pensar em uma composição da corte, ele está se referindo aí ao Supremo Tribunal Federal, dentro dos padrões técnicos e jurídicos, privilegiou-se a escolha, falando aí dos colegas de corte, né, de pessoas ligadas aos movimentos LGBT, ao MST, e coisas desse tipo. E o resultado está aí, é esse direito penal totalitário, disse o Gilmar Mendes lá em Portugal. O que você achou, Gabeira? Olha, eu tenho algum tempo que eu já não falo com o Gilmar Mendes. É uma pessoa que o simples pronúncia do nome já me causa um certo mal-estar, entende? Há pessoas que eu risco da minha área de discussão e de preocupação. Ele é uma delas, entende? Eu já falei há algum tempo que assinei o manifesto pela cassação dele, pelo impeachment dele como ministro, e continuo com a mesma posição. Não vou comentar o que ele diz, porque ele me parece, não só faz propostas obscenas, como me parece também uma obscenidade em pessoa. Denise Campos de Toledo. Gabeira, bom dia. Bom dia. Gabeira, eu queria falar das eleições agora, com toda essa situação incerta que nós temos ainda do ex-presidente Lula, não se sabe até que ponto ele vai querer resistir e querer interferir nas eleições, mas nós estamos vendo, a cada dia surgir um novo candidato, as forças dispersas, recomposições acontecendo. O que você acha que pode acontecer a partir dessas eleições? Olha, eu acho o seguinte, que apesar da prisão, o Lula continuará tendo uma influência no processo. Ele tem alguma capacidade de transmissão de voto. Eu acho que a esquerda, se unida, pode também ter um peso grande nas eleições. Mas as eleições brasileiras podem também evoluir para um processo em que a clássica oposição entre esquerda e direita seja superada, como de alguma forma ela foi superada na França, entende? Tudo depende ainda das últimas definições, do surgimento de um ou outro candidato, da reorganização dos campos. Eu acho que pode haver um confronto clássico, esquerda ou centro-esquerda, centro-direita, mas pode haver também uma solução que altere completamente o quadro anterior. Mas, por enquanto, a sinalização daria esquerda e extrema-direita. Pelo menos as pesquisas indicam isso. Por enquanto seria isso. Eu tenho pensado também nas eleições de 73 da Dinamarca, em que houve uma varredura geral, né? Quase ninguém ficou de pé. Tenho pensado também nas eleições francesas, onde houve uma solução diferente.
mas ainda não consigo ver como as brasileiras vão se desenvolver, qual o modelo que vai se aplicar à eleição brasileira. Eu preciso de algum tempo, de algumas definições ainda que me parecem importantes. O que eu sei, o que eu espero, né, é que as pesquisas indicam que há um grande desejo de renovação. Eu desejo que isso possa se realizar, que a renovação se faça da maior forma possível, apesar de uma reforma política que cuidou de uma forma até competente de que essa renovação não acontecesse. Fernando Gabeira, olha, mais uma vez, obrigado pela entrevista à Jovem Pan, nessa nossa cobertura especial, e participe mais vezes da nossa programação. Você é sempre bem-vindo e convidado. Obrigado. Muito obrigado.